Na nossa caminhada pela vida, enfrentamos muitas dificuldades, momentos que nos assustam, nos preocupam, nos fazem sofrer. E é normal que procuremos na Bíblia as respostas, os socorros, as palavras de alento, de apoio, de encorajamento. O Salmo 121 foi escrito há aproximadamente 3.034 anos atrás, nos idos aí de 1012 a.C. Toda a nação de Israel se reunia em bandos de peregrinos e rumavam para Jerusalém. O destino era o Templo de Salomão, localizado no Monte Sião, também conhecido como Monte Moriá, na cidade de Jerusalém, onde se revelava a presença de Deus. Os nativos abdicavam das atividades diárias e de suas moradias. Pastores deixavam seus rebanhos, os guardas do gado as suas montanhas. Pescadores deixavam o mar da Galileia, os lavradores os seus campos, e os filhos dos profetas deixavam temporariamente as escolas sagradas. A jornada rumo à cidade sagrada era feita em pequenas etapas, pois que muitos iam a pé. As caravanas iam crescendo aos poucos e normalmente se tornavam muito grandes antes de chegarem ao seu destino. A natureza se alegrava, havia júbilo por toda parte, principalmente nos corações dos israelitas. Gratidão para com o Criador de todas as coisas. Salmos hebreus eram cantados pelos caminhos, exaltando a glória e a majestade do Eterno, ao som de trombetas e símbolos. Aproxima-se o destino final. A euforia é crescente, homenageando aquela santa cidade. Mais um ano se passou. Novamente a festa chegou. Novamente se obedece à lei de Moisés. É forte a emoção pela aproximação do momento de adoração no Templo de Jerusalém. Muitos integrantes daquela caravana não se conhecem. Como peregrinos que são, uniram-se pelos caminhos com o objetivo de proteção mútua. Os perigos e contratempos são muitos. Assaltos, violência, calor escaldante do dia, frio congelante da noite, escassez de alimentos, sede. As adversidades do deserto são muitas, mas precisam ser superadas. Afinal, a vitória é dos que persistem. O caminho para Jerusalém é difícil, tortuoso, íngreme, montanhoso, pedregoso, sujeito a deslizamentos. Oferecem perigos constantemente. Mas os romeiros não desanimam. Entoam cânticos, como é o caso do Salmo 121, que vamos refletir. Louvam o seu Deus, o Criador do céu e da terra. Firmemente creem que Ele tudo controla, dia e noite, e dele virá o socorro para que a jornada seja finalizada em segurança. Antes de iniciarmos nosso estudo, lembro-os que somos todos peregrinos nesta jornada na vida. Assim como aqueles peregrinos enfrentavam suas dificuldades, os perigos da jornada, nós também enfrentamos. É sobre isto que meditaremos. A jornada da vida, os perigos que ela oferece. Como age aquele que fielmente guarda os homens na caminhada pela vida. O Salmo 121 tem o título Deus, o fiel guarda dos homens. É um cântico de romagem ou
Cântico dos Degraus. E a motivação dessa designação eu vou revelar ao longo do nosso estudo. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Algumas versões, no lugar da palavra dormitará, está a expressão tosquenejará. É o mesmo sentido, é o sentido de cochilar. Portanto, o verso 7. Não. O Senhor não dormita. 4. Está assim. O Senhor é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Pode-se ler assim. É certo que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Para a compreensão do nosso estudo. Vamos orar? Pai Celestial, a Ti elevo os meus olhos, o coração, a alma, para, humildemente, suplicar pela Tua divina ajuda. Usa-me como instrumento para pregar o Teu Evangelho, Senhor. Que eu consiga fielmente transmitir Tua mensagem, com a fidelidade indispensável, e que corações sejam tocados e a Ti convertidos. Queremos, Pai, cada vez mais aprender a Tua palavra e que este aprendizado se torne realidade neste tempo que estaremos meditando neste salmo. Assim seja, em nome de Jesus. Antes de aprofundarmos em nossa reflexão, calha relembrar alguns detalhes do saltério. Nesta breve introdução ao livro de Salmos, podemos afirmar que é o livro mais lido da Bíblia. Contém mais de 1000 anos de história, que vai de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, ao período pós-cativeiro babilônico, aproximadamente ano 538 antes de Cristo. São 1000 anos de história. É também o livro mais longo da Bíblia. É um livro poético, dividido em 5 livros. A maioria dos salmos tem Davi como autor. Salmos estes escritos nos dias mais tenebrosos da vida de Davi. São sofrimentos que foram transformados em poesia. Contrariamente à maioria das mensagens bíblicas que vêm de Deus para o seu povo, Salmos é o livro das canções e orações do povo para Deus. Ensina-nos a aproximar-nos de Deus. A palavra salmos em grego significa um cântico, um hino para ser cantado com o acompanhamento de um instrumento de cordas, como a harpa, por exemplo. Razão pela qual os hebreus cantavam o livro de Salmos, cantavam os hinos. É um livro de louvor a Deus. Contém poemas, poesias, hinos, cânticos, provérbios e reflexões, num total de 150, todos sagrados para os hebreus. Além de Davi, já citado, outros autores podem ser falados como Moisés, Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Emã, Etã. Porém, 50 destes salmos não têm autoria conhecida. São denominados salmos órfãos. O Salmo 121 é um deles. É um salmo órfão. Os salmos podem ser classificados de várias formas.
Por exemplo, hinos de louvor, penitência, sabedoria, realeza, salmos messiânicos, salmos imprecatórios e salmos de lamento. E, por fim, salmos de romagem, os salmos de romaria, o salmo dos peregrinos, os salmos dos degraus. São várias as denominações para os salmos que estão entre os 120 e os 134. São 15 salmos nesta categoria. Salmos têm como ênfase promover a adoração e o louvor apropriados a Deus. Adorar a Deus, adora-se. Louvar a Deus, louva-se. A forma adequada, os salmos estampam. Como antecipei, o Salmo 121 fala da jornada do peregrino. Tem a denominação ou a classificação de um cântico de romagem, também conhecido como Cântico dos Degraus, é chamado de também Salmo do Peregrino e expressa confiança na proteção divina. É o salmo que o viajante, é o salmo do viajante, que descreve a jornada em direção a Jerusalém. Um exercício de fé do salmista que demonstra total confiança na força superior da proteção. Segundo nos ensina Hernandes Dias Lopes, o Salmo 121 é um dos textos mais lidos antes da jornada de um peregrino, ou mesmo à beira de um leito de enfermidade, que é um outro tipo de jornada, né? Ensina-nos a importância de seguir adiante, de forma inabalável, sem duvidar, mesmo quando estamos cansados ou assustados. É o que acometia as caravanas de peregrinos daquela época. Cansaço da longa e dura viagem, medo dos perigos advindos das estradas. O ambiente não é diferente dos tempos atuais. Nossa jornada entre o berço e a sepultura nos conduz ao cansaço, aos medos, às incertezas. Incerteza do futuro, medo do desemprego, do desamparo, cansaço das lutas diárias, como o cuidado com os filhos, a proteção dos filhos para que não se envolvam com a bebida, com as drogas, com o homossexualismo. Quem é pai sabe do que estou falando. Estamos num mundo pérfido, então os perigos se avolumam. E esta jornada de hoje equipara-se àquela jornada de antigamente. Se o ambiente naquela época era um ambiente que não tinha celular, internet, outras tecnologias mais que abrem as portas para o pecado na obscuridade, no segredo, mas naquela época haviam perigos que deixavam os pais realmente de cabelo em pé. Os exemplos são muitos, são inúmeros, sendo por demais demorado aqui falar sobre eles, mas não são desconhecidos. Cada um conhece e tem o seu estoque de motivos. Temos de considerar que o templo era a morada de Deus. Por isto os peregrinos olhavam para os montes, como está aí no verso 1 que lemos, onde estava Jerusalém e lá o templo. O salmo que estudaremos mostra como é importante louvar a Deus em todos os instantes, mesmo nos momentos que sentimos medo, que estamos ansiosos, cansados, que não conseguimos enxergar soluções, quando tudo parece perdido, quando pensamos na absurda hipótese de Deus estar cochilando. E o que é pior, dormindo, de Deus perder o controle. É importante louvar a Deus em todos os instantes e situações, pois Ele nos guarda de forma duradoura. Aprenderemos neste salmo que na jornada da vida nosso socorro veio do alto, daquele que é especialista em socorrer nos últimos instantes.
daquele que é socorro indispensável em momentos desafiadores, daquele que socorre sempre, daquele que protege os que nele procuram refúgio. Para facilitar a compreensão deste salmo, eu dividi o nosso estudo em 3 tópicos. Vejam aí. Tópico 1. Por que o Senhor pode ser o nosso socorro? Quando Deus pode ser o nosso socorro? Que tipo de socorro o Senhor pode nos dar? O tópico 1, intitulado Por que o Senhor pode ser o nosso socorro, é o maior dos 3. Ele nos obriga a fazermos uma análise dos 8 versículos do Salmo 121 e traz no seu bojo a lembrança de 4 promessas que Deus fez ao seu povo. Então isso demanda um estudo maior, mais demorado, no tópico 1. As peregrinações naquela época eram extremamente perigosas, como já vimos. Visando proteção recíproca, eram formadas caravanas de romeiros, tanto judeus da Palestina como de fora da Palestina, que marchavam durante dias rumo ao templo em Jerusalém. Esse templo ficava no alto do Monte Sião, também conhecido Monte Moriá, e nesta jornada eles enfrentavam perigos vários, como vales escuros, víboras venenosas, feras como o leopardo árabe, a hiena listrada, assaltantes violentos, calor escaldante do dia, frio congelante das noites, clima altamente seco, elevada amplitude térmica, escassez de provisões, dentre outros. Os assaltos, portanto, não é novidade, com o uso de extrema violência eram comuns. Haviam bandidos especializados neste tipo de crime que ficavam à espreita nesta época do ano para cometer verdadeiros arrastões. Então, o pessoal do Rio de São Paulo não está trazendo nenhuma novidade. Jerusalém está localizada no topo de montanhas, aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, o que obrigava os peregrinos a erguer os olhos para vê-la, enquanto cantavam. E um dos cânticos era este Salmo 121. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. O verso 1 do texto diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Elevar tem o sentido literal de levantar. Levanta os olhos para os montes. A primeira lição que extraímos é a importância de olharmos na direção correta quando nos deparamos com as dificuldades da vida. Apesar das adversidades, precisamos estar atentos para não olharmos para a direção errada. Não podemos permitir que os medos, as aflições, as ansiedades, as angústias, as dificuldades, não importa de que natureza, desviem o nosso olhar daquele que é a solução de todos os problemas. Não podemos jamais nos concentrarmos nos problemas, mas sim naquele que é a solução dos problemas. Elevar os olhos para os montes demonstrava a alegria de estar chegando ao destino, um local especial de adoração, onde se viveria momentos profundos na presença de Deus. Demonstrava euforia pela superação dos obstáculos encontrados durante a longa e penosa viagem, pela escalada dos montes, pela aproximação da presença do Senhor. Temos de olhar para o alto, para aquele que criou e está acima dos montes, como faziam os peregrinos do passado. Elevavam os olhos para os montes, onde estava a moradia do Criador,
o templo de Jerusalém, onde iriam usufruir de momentos de paz, de alegria, de alívio, de adoração, de louvor, de intimidade com Deus. E, por favor, guardem esta palavra: intimidade com Deus. A segunda lição que extraímos desta passagem é a importância da capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, com juízo contínuo, apesar das circunstâncias difíceis. É a capacidade de ponderação. Apesar das circunstâncias adversas, o peregrino teve um momento de reflexão ao se questionar: de onde me virá o socorro? Que ele estava passando momentos difíceis? Estava. Ninguém procura socorro quando está bem. Se a pessoa está procurando socorro, é porque ela não está bem. Ela está num momento difícil. E apesar daquelas circunstâncias adversas, o peregrino teve a capacidade de ponderação de parar para pensar. Espera aí, estou em situação difícil, estou mais ou menos complicado. Onde eu vou procurar socorro? Isso é capacidade de ponderação. Ele teve a capacidade de refletir, de meditar, a coragem de não jogar a toalha. É o que nós aprendemos com ele. Quem procura socorro é porque precisa de socorro. Ninguém procura socorro se dele não está precisando. Então é preciso ter a calma para olhar na direção certa, ponderar e enxergar que o socorro vem de Deus. Esta reflexão nos leva à terceira lição, que é de vital importância. Concluiu o peregrino da seguinte forma, verso 2 da sua Bíblia: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, o peregrino teve a capacidade de ponderar, de parar, de refletir, de pensar, de procurar, de concluir que ele precisava de socorro e de considerar que o socorro viria de Deus. A resposta ao questionamento do peregrino é que o socorro infalível não vem dos homens, cujos recursos são limitados, não vem das autoridades, não vem da ciência, do poder econômico, dos companheiros de viagem, dos amigos, dos parentes, do poderio bélico que possamos um dia obter. Vem exclusivamente do Criador do universo. Vem daquele que tem o ilimitado poder. Vem daquele que torna possível o impossível. A ajuda vem do alto. Vem do Deus onipotente. Esta é a onipotência do Senhor, que do nada criou o céu e a terra pelo poder da sua palavra. Deus é onipotente. E um Deus tão poderoso, certamente está em plenas condições de nos socorrer nos momentos de aflições. Certamente Ele está no controle de todas as situações. O peregrino procurou a ajuda correta em Deus. Muitas pessoas, diante dos problemas, elas se afastam de Deus. Às vezes estão certinhas na igreja. Leem a Bíblia diariamente, oram várias vezes ao dia, vêm ao culto, mas quando os problemas aparecem, elas se afastam de Deus. E deveria ser o contrário. Nos momentos de dificuldades, é que você tem que se agarrar a Deus. Lembre-se, a oração na presença de Deus é a força mais poderosa do universo. Então você tem que estar agarrado a Deus para que possa orar de uma forma eficiente. Mas de que forma
Deus nos socorre? De que forma Ele nos protege? De que forma Ele nos livra? O salmista, através da fala do peregrino, nos ensina a quarta lição, relembrando de forma resumida as promessas de Deus ao seu povo, de guardá-lo em todo o tempo, o que nos mostra as formas como nós somos socorridos. E por que eu digo isso? Porque nós somos herdeiros, sucessores daquele povo. Nós herdamos as promessas. Neste salmo, 4 promessas são relembradas. Muda o slide para mim, por favor. A primeira promessa está no verso 3, parte A. Está escrito assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Promessa de Deus. Vacilar aqui tem o sentido de hesitar, oscilar, titubear, falsear. Assim como o caminho dos peregrinos era difícil, tortuoso, íngreme, montanhoso, pedregoso, sujeito a deslizamentos, a nossa caminhada pela vida também. Nós podemos sim falsear os pés, deslizar os pés. Por isso precisamos do prometido socorro que vem do alto, para que nossos pés não vacilem pelos caminhos da vida, para que não tropecem, levando-nos a quedas que podem ser fatais, principalmente as quedas na nossa vida espiritual. A segunda promessa está na parte B, parte final desse verso 3. Está escrito assim: não dormitará aquele que te guarda. E no verso 4, a complementação desta segunda promessa. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Dormitar já vimos que é cochilar. Então, não cochilará aquele que te vigia, que protege, que zela, que guarda cuidadosamente, aquele que é vigilante. Esta segunda promessa nos dá a tranquilidade de podermos viver e descansar em paz, em segurança. Inclusive, de podermos revigorar nossas forças através do sono restaurador, com a certeza de que estamos seguros, porque aquele que nos guarda não cochila, não dorme, não vacila. Durante o sono, estamos totalmente desligados. Não sabemos nada do que acontece ao nosso redor. Portanto, totalmente indefesos sob a perspectiva humana. Mas Deus nos guarda. Os olhos do Senhor estão em toda parte e atentos a tudo o que acontece. Provérbios 15, versículo 3. A presença constante de Deus é o requisito mais importante para alcançarmos a paz, seja em vigília ou em sono. Não importa quando ou onde, Deus estará presente, atento, vigilante. Ele guarda, Ele cuida, Ele livra, Ele socorre em todos os momentos. Como chamamos isto? Onipresença de Deus. Então já vimos que Deus pode nos socorrer porque Ele é onipotente. E agora estamos vendo que Deus pode nos socorrer porque Ele é onipresente. A terceira promessa está nos versos 5 e 6. Acompanhem comigo, por favor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Já vimos que a palavra guarda tem o significado de vigiar, proteger, zelar, guardar cuidadosamente, ser vigilante. O sol, no contexto lido, nos lembra os perigos diurnos e a lua, os perigos noturnos. Portanto,
o que extraímos desse texto. Seja durante o dia ou durante a noite, constantemente enfrentamos perigos em nossa caminhada pela vida. E o Senhor está sempre conosco, a nos guardar. É a nossa sombra. Aonde formos, Ele estará conosco. E esta promessa, confiram aí no verso 6, é de presença pessoal de Deus. O salmista afirma que o próprio Deus, Ele mesmo, pessoalmente, cuidará da nossa segurança. Não enviará mensageiros. Não haverá terceirização da segurança. Deus pessoalmente fará isto. A quarta promessa, nos versos 7 e 8, está assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A palavra mal foi aqui utilizada no sentido de aquilo que é nocivo, ruim, no sentido absoluto, negativo, aquilo que nos prejudica. É também no sentido mais amplo da palavra. Mal ético, mal moral, mal espiritual, mal material, mal físico. Estes versos nos mostram a abrangência e a longevidade da promessa de Deus. Abarca tudo aquilo que nos é nocivo, agora e sempre. A promessa é abrangente, inclui todo tipo de males, seja doença, violência, catástrofe, pandemia, dificuldade financeira. E é uma promessa que não cairá por terra. Mas precisamos estar na presença de Deus. Pois, claro, Ele não está prometendo, Deus não está prometendo que estes fatos não ocorrerão em nossa vida. Não é esta a promessa de Deus. Deus está prometendo que nos guardará, nos protegerá, se estes e outros males nos acometerem. Não podemos esquecer um dos famosos ensinamentos de Jesus. Está lá em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passeis por aflição. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, Deus não nos prometeu um mar de rosas. Não é isto. Ele nos prometeu proteção, para que nossos pés não vacilem nos momentos de dificuldades. Crente passa pelas provas. Crente passa pelo deserto. Crente passa pela fornalha. Crente passa pelas crises. O crente não fica nelas. Não é? Então, o sujeito enfrenta assim dificuldades, ele não fica nas dificuldades. Ele não sucumbe perante as dificuldades. Ninguém nesta nossa caminhada entre o berço e a sepultura está isento de problemas. Nossa peregrinação por essa vida é difícil, é ardilosa, muitas vezes recheada de dores e sofrimentos. É normal termos problemas. Porém, diante das promessas feitas por Deus, não é normal sucumbirmos diante dos problemas. Caiu? Ampare-se nas mãos de Deus. Levante, siga em frente, olhando para o alto, na direção daquele que tudo criou. Não fique no chão. Não fique murmurando. Não fique reclamando. Procurando culpados e desculpas. Ninguém, seja jovem ou idoso, pobre ou abastado, bonito ou menos favorecido fisicamente. Entenderam? Culto ou iletrado, absolutamente ninguém está isento de problemas.
As tempestades da vida são democráticas, atingem todos. Que família está livre de uma doença? De um filho que se entrega às drogas? De uma filha homossexual? De uma tragédia? Toda família está sujeita a ter estes contratempos. O melhor exemplo que eu encontro é o da pandemia que enfrentamos, a Covid-2019. Muitos se foram. Alguns que conheci considero até que melhores do que eu. Pessoas realmente santas. Muitos tiveram sequelas. Mas nós estamos aqui. Nós passamos pela pandemia. Tá certo, usamos máscaras. Ainda vejo algumas pessoas com máscaras. Mas nós sobrevivemos. E sobrevivemos e estamos sobrevivendo até a crise financeira decorrente da pandemia. Então, o socorro de Deus é este. É que Ele nos ajuda a enfrentar, a passar, a vencermos, a seguirmos adiante. Números 23, 19. Está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Que coisa tremenda. Isso é tremendo. Se você associar o Salmo 121 com Números 23, 19, eu fiquei, assim, chocado com a força disto. Se Deus não mente, se Deus não se arrepende, se Ele promete e cumpre, associe isto às promessas que estão no Salmo 121. Esta promessa que está em Números nos encoraja a crermos na palavra de Deus. E as promessas que estão no Salmo 121 nos encoraja a andarmos sempre felizes, sempre tranquilos, sempre para frente, olhando para o alto, para Deus, porque a promessa de Deus é realidade, ela não cai por terra. Estas promessas que estão no Salmo 121 são maravilhosas. Incluem a proteção da nossa alma, como está escrito na segunda parte do verso 7. Guardará a tua alma. Que mal maior poderá nos ocorrer além da perda da alma? Nenhum, pois este é o pior deles. E Deus, pessoalmente, nos garante esse livramento. Porém, repito, precisamos estar na presença de Deus, para que esta promessa se cumpra na sua integralidade. Não é crível que uma pessoa que deliberadamente peca, que propositalmente se afasta da presença de Deus, que premeditadamente abdica do amor de Deus, venha a usufruir destas promessas que estamos analisando. Pode acontecer, claro, em razão da infinita misericórdia de Deus, de sua soberania, mas não é o esperado. Melhor prevenir, estando na presença de Deus, do que remediar, adotando medidas terapêuticas espirituais. Todos podemos alcançar as promessas deste salmo, mas quem está afastado de Deus precisa reconhecer seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, confessar seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados e permanecer na presença de Deus. Deus não é sádico para nos enviar preocupações e problemas pelo simples prazer de nos ver em situações difíceis. Deus não é torturador para nos enviar dores e males diversos pelo simples prazer de nos ver sofrer. Deus usa estas situações para nos fortalecer, nos provar, nos fazer crescer na fé. E estes ganhos de conhecimento, de crescimento, de amadurecimento, são revertidos em nosso favor, em situações diversas, inclusive para abençoar pessoas de nosso círculo de relacionamento. Portanto, Deus também guarda a nossa alma.
abrange também a promessa o aspecto do espaço físico. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Não importa por onde andas, importa como te comportas. O local não é o problema, a postura do crente, sim. Ao crente não é vedado ir a uma festa, a um shopping, a uma reunião de família, a um jogo de futebol. Ao crente é vedado transformar a festa em uma balada mundana, recheada de drogas, de bebidas, de cigarro. É vedado transformar o passeio a um shopping em oportunidade para exibição do corpo, com o uso de roupas insinuantes, namoro escandaloso. É vedado transformar uma reunião de família em péssimo testemunho vivo, em lamear o nome do Senhor. É vedado transformar um jogo de futebol em oportunidade para gritar palavrões, idolatrar falsos deuses. O que se espera de um crente é uma postura condizente com a fé que propala, não transformando o seu comportamento em motivo para provocação da ira de Deus. Postura condizente na presença de Deus, promessa ofertada. E promessa de Deus é realidade. Não falha. Porém, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Finalmente, sobre a questão da longevidade da promessa, esta é infindável, interminável, inesgotável, perpétua, sempiterna. O final do verso 8 deixa claro que a promessa de Deus tem validade desde agora e para sempre. Resumindo estas promessas, a primeira é que Deus não permitirá que caiamos e se cairmos, Ele nos levantará. A segunda é que Ele estará constantemente nos guardando. A terceira é que esta vigilância acontecerá em qualquer circunstância, local e hora. A quarta é que a proteção divina é abrangente e duradoura. Portanto, concluímos que o Senhor pode ser o nosso socorro. Primeiro, porque Ele é o Criador do céu e da terra. E como tal, é onipotente e onipresente. Portanto, com poder, sabedoria e glória, para nos socorrer a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Segundo, porque Ele é o fiel guarda que não cochila nem dorme. Terceiro, porque é o Deus que está sempre presente e ativo junto ao seu povo. Tópico 2. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando o socorro humano acaba, quando saímos e entramos, quando nascemos, quando morremos e vamos para a eternidade. Há situações que o socorro humano resolve. Há outras que os recursos humanos são insuficientes, esgotam. Mas Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Guardar a entrada e a saída é também questão de momento. A dinâmica da vida nos leva a entrar e sair, com frequência. Entrar e sair da igreja, entrar e sair do carro, entrar e sair do ônibus, entrar e sair de qualquer lugar. E Deus promete que Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. Qualquer coisa deste mundo, como dinheiro, família, sucesso, tem a limitação da fragilidade humana. Só podem ir até a sepultura. Não pode ir além. Mas Deus vai. Deus vai até a eternidade nos protegendo. O terceiro tópico é: que tipo de socorro o Senhor pode nos dar? O verso 3 nos aponta para o socorro moral, ao dizer que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Os pés têm um simbolismo muito forte na Bíblia. Aponta a submissão a um soberano. O lava-pés de Cristo com os apóstolos aponta para a humildade. Entrar com o pé direito, na concepção dos romanos, dava sorte. Com o pé esquerdo dava azar.
Então, há diversas passagens na Bíblia se referindo a pés. Porém, as hipóteses para vacilar dos pés são muitas. E se ficarmos entregues a nós mesmos, tropeçamos, caímos. Precisamos do socorro divino. O verso 7 nos aponta para o socorro espiritual. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Já vimos que o cuidado de Deus é pessoal. Ele protege a nossa vida, inclusive e principalmente a nossa alma, que é o mais importante. O verso 8 nos aponta o socorro circunstancial, temporal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Certamente que o escritor do Salmo 121 estivesse passando por um momento de sofrimento, de dor, de angústia, de perda. Talvez tenha sido até um momento de medo. O aprendizado que extraímos do Salmo é este: o Senhor nos guarda, nos guia e nos protege. Ele é o nosso socorro e não nos deixará vacilar, assim como não cochilará e não dormirá, estando sempre à nossa sombra, à nossa direita, como escreveu o salmista. Os problemas, incluindo o medo, podem ser superados. Para isso, precisamos retirar o nosso olhar das situações adversas, colocando o nosso foco na presença de Deus, que está ao nosso lado e pode nos proteger de todo mal. Esta presença protetora é constante, pessoal e completa. A providência de Deus não esquece nenhum cuidado. Ele nos guarda de todo mal. Isso significa que nada de ruim vai nos acontecer de forma alguma. Isso significa que nós temos um Deus soberano, a quem podemos recorrer nos momentos de aflição. Sendo soberano, muitas vezes Ele permite que passemos por situações adversas, para que possamos aprender a confiar nele, nos aprimorar e nos fortalecer. Charles Spurgeon, na Bíblia de Estudos e Sermões, escreveu: Deus não faz um novo sol para o seu povo. O sol nos feriria, bem como aos outros, mas ele tira a fúria do brilho excessivo do sol. E temos a mesma lua insalubre que os demais, com as mesmas influências sobre nós. Mas Deus cuida para que os raios dela não causem dano ao seu povo. Continua ele: nem o sol da prosperidade, nem a noite da adversidade, nem a luz da verdade, nem mesmo a penumbra do mistério ferirão uma das sementes escolhidas. E nós somos as sementes. Você precisa de ajuda? Nas horas de sofrimento, onde você procura socorro? No dinheiro, nas drogas, na bebida, no cigarro, no sexo, nas baladas, no consumismo desenfreado, na idolatria aos deuses mundanos? Se é assim, então você está procurando socorro no lugar errado. Os falsos remédios que o mundo oferece aparentemente solucionam os problemas, mas é tão somente de forma aparente e é fugaz, passageira, temporária. Passado o efeito, pois ele passa, a dor torna-se crônica. Todos os problemas reaparecem, cada vez mais fortes, exigindo mais e mais de você. O verdadeiro socorro não está naquilo que você pode fazer, naquilo que o mundo pode oferecer, mas no que Deus fez em seu favor através de Jesus. Quando o salmista escreveu este salmo, tinha-se a concepção de que o templo sagrado, localizado no Monte Sião, em Jerusalém, era a morada de Deus. O templo era o lugar onde o povo se reunia para ter comunhão com Deus. O Senhor manifestava sua glória naquele lugar. Era um lugar especial, onde Deus se revelava às pessoas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele abriu o caminho para que todos possam ter contato direto com Deus, em qualquer lugar.
Quem aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, que faz morada dentro dele. Assim, cada crente se torna templo de Deus. Um lugar onde Deus pode manifestar a sua glória. Eleve os olhos para Jesus e Ele vai guardar sua alma agora e para todo sempre. Deus é maravilhoso, amoroso, justo. Ele não tem a obrigação de cuidar de nós. Mas por lealdade à aliança feita com o povo de Israel, a nação escolhida por Ele, como sendo a nação do pacto, como se vê na parte final do verso 4, nós somos beneficiados como descendentes daquele povo. Caso contrário, não nos beneficiaríamos dessa promessa. Seríamos peregrinos desorientados nesta vida, sem saber para onde olhar, sem saber onde buscar socorro nos momentos de dificuldades. Nossos pés estariam constantemente resvalando nos problemas. Nossas pernas estariam fraquejando e nos levando a quedas. Não teríamos um sono tranquilo com a certeza da existência de um protetor onipresente e onipotente, a nos guardar constantemente, sem cochilar, sem dormir. Seríamos atormentados dia e noite. Estaríamos expostos aos malefícios do inimigo, com a alma fragilizada, com a nossa saída e entrada desprotegidas, desde agora e para sempre. Quer o socorro de Deus? Então concentre seu olhar na direção certa, para o monte, não mais o Monte Sião, mas o Monte Calvário, onde se concretizou o nosso socorro com o sacrifício e morte do Filho de Deus. Mas o seu relacionamento com Deus não pode ser distante, discreto, frio, calculista, interesseiro, oportunista. É preciso um relacionamento íntimo, verdadeiro, intenso. Como dito popularmente, é preciso apimentar este relacionamento. Até mesmo as leis dos homens penalizam a frieza do relacionamento entre descendentes e ascendentes. Somos filhos, Deus é Pai. Na lei dos homens, o distanciamento, o esfriamento da relação, filhos, pais, pais, filhos, é considerado indignidade sucessória e eles perdem o direito à herança, perdem direito aos favores, às benesses. Quer dizer da lei de Deus, que é muito mais justa que a lei dos homens? Muitas vezes temos de deixar de ser quem nós nascemos para sermos quem Deus quer que nós sejamos, se queremos as bênçãos. Não espere a dor levá-lo a Deus. Não espere que o sofrimento o torne íntimo de Deus. Faça isso agora.